Amém, amém, amém. Oramos. Maravilhoso Deus, bendito Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, por este momento que iniciamos agora, Pai, do teu culto. Um momento, Pai, que prestamos louvor e gratidão a Ti e te damos, ó Deus, toda a honra, toda a glória que te é devida. Deus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, neste espaço, neste lugar que o Senhor nos providenciou, onde o Senhor nos colocou. Te agradecemos, ó Deus amado, porque ainda podemos fazer isso de forma livre, plena, e agradecidos estamos a Ti, ó Deus, por esta permissão, por esta bênção em nossas vidas. Amado Deus, querido Pai, abre o nosso entendimento agora, Senhor, para a leitura da Tua Palavra e para o estudo dela. Deus amado, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, derruba as escamas, ó Pai, que prejudicam a nossa visão espiritual dos nossos olhos. Deus, ajuda-nos a entender a Tua mensagem. Fala conosco, Pai, nesta manhã, em o nome santo do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém, amém, glória a Deus. Ainda de pé, queridos, ainda de pé. Abramos nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, do verso 18 a 26. Lucas, capítulo 9, dos versos 18 ao 26. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Podemos começar, irmãos? Vamos lá. Diz assim as Santas Escrituras: E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo: Quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas está ressuscitado novamente. E disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem estas coisas, dizendo: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao terceiro dia. E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse salvá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se ele perde ou se destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Amém, irmãos? Podemos sentar. Amém. É muito curioso nesse texto nós vermos Jesus fazendo uma enquete. Pararam para observar isso? Interessante isso. Jesus se voltar para os seus discípulos e fazer uma enquete onde nessa enquete ele procura saber o que as pessoas pensam a seu respeito e, ao mesmo tempo, pergunta aos seus próprios discípulos: e vocês, o que vocês pensam sobre mim? Nós conhecemos muito bem o caráter de Jesus e o caráter da sua obra,
a maneira como ele veio ao mundo, ele veio com um objetivo muito bem traçado. E Jesus nunca foi de se importar com a opinião alheia. Nós vemos pelas Escrituras, todas as vezes em que ele interpelou, enfrentou, vamos dizer assim, os religiosos da época. Nós vemos a preocupação de Jesus em se voltar tão somente para a sua obra e cumprir exatamente aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Então Jesus nunca, em nenhum momento da sua história de vida aqui nesta terra, ele se preocupou com a opinião das pessoas. Não fazia o caso. Mas por que essa enquete, então? É curioso por causa disso, porque nós, conhecendo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo como ele agia, como ele fazia as coisas acontecerem, né? Por que dessa enquete? Antes de a gente responder essa pergunta, vamos nos voltar para o contexto dela, né? Vamos, acende a luz para mim do ring light, por favor. Esse botãozinho da sua esquerda. Não, gira o outro botão. Gira aí, só girar. Vai girando. Isso. Se nós percebermos, como já falamos, Jesus não dava importância à opinião alheia. Mas antes de nós entendermos qual o objetivo dessa pergunta, por que Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, vamos voltar para o contexto que envolve essa situação. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos Jesus, ele estava orando. Olhem bem o que o texto diz lá no verso 18. Tá? E aconteceu que enquanto orava ele a sós, ele estava orando, estava à parte em um determinado local e ele orava. E aqui começa as coisas a clarearem para nós. A gente começa a ter uma percepção melhor e começamos a ter um entendimento, tá, do porquê dessa pergunta. Aqui vemos Jesus com o Pai. Todas as vezes todas as oportunidades que Jesus tinha à mão, ele orava, ele falava com o Pai, ele buscava a orientação do Pai. Ele estava, essa jornada era a sua última jornada, ele estava em direção a Jerusalém, ele estava caminhando a Jerusalém, onde ele seria morto, ele seria crucificado. E ali, naquele momento de oração com o Pai, ele estava conversando e obtendo do Pai a informação, a orientação de que ele precisava para poder saber como se comportar durante esse período que antecedia a sua cruz. E aqui nós aprendemos a primeira coisa, na realidade são lições para nossas vidas. Nós vemos Jesus buscando Deus, buscando a sua orientação para saber como proceder, como fazer. E aqui ele nos deixa um grande exemplo, tá? De que Jesus busca a vontade de Deus, a vontade perfeita, e para saber exatamente qual a direção que ele devia tomar, o que ele devia fazer. Quando oramos, o Espírito Santo nos desperta para as situações que precisamos rever na nossa vida. Amados, o nosso período de oração, o nosso momento que nós estamos com Deus, é aquele momento onde naquele momento íntimo de comunhão, quando nós conversamos com o Pai, é quando nós recebemos dele toda a direção da qual nós precisamos. Naquele momento, Deus fala conosco também. É um diálogo. Não é uma coisa que só tem uma mão, só tem uma via, só de nós para ele. Mas não, ele fala conosco também. A Bíblia diz que naquelas lacunas que nós não conseguimos preencher com as nossas palavras,
o Espírito Santo as preenche com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece o coração de Deus, ele perscruta Deus, ele entende Deus, então ele sabe como chegar até Deus, levando as nossas petições. É o que a Bíblia nos ensina. Então naquele momento, Jesus estava falando com o Pai, conversando com ele sobre todas as situações que estavam envolvendo ele, e falando principalmente com ele da sua missão que estava prestes a ser cumprida em Jerusalém. Nós vemos Paulo em Filipenses 4, versos 6, dizendo assim: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então Jesus estava num local isolado, sozinho com o Pai, conversando com ele, derramando perante ele as suas petições, porque Jesus também clamava, ele pedia, e ele precisava da direção de Deus. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. Jesus estava orando, ele estava lá junto com os discípulos, estava orando. Mas aí nós vamos para a segunda perspectiva, ou a segunda faceta desse momento, que nos faz entender um pouco melhor dessa pergunta. Ele estava no mesmo ambiente aonde estavam os seus discípulos, porém estava destacado deles. E aí nós temos uma outra grande lição. Esse é o contexto, irmãos. Neste momento eu estou falando do contexto desta pergunta. Por que Jesus fez essa pergunta? Primeiro, porque ele orou, falou com o Pai, e o Pai mostrou para ele alguma coisa. O Pai falou com ele. Segundo, é um momento que ele se destaca dos discípulos, mesmo estando no mesmo ambiente onde eles estavam. E aí vem uma coisa extremamente interessante, que eu vejo como se Jesus estivesse mostrando para mim, que quando você começa a enveredar por um caminho de busca da face de Deus, quando você se coloca na presença dEle, quando você faz disso a principal coisa da sua vida, quando você respira isso, seria a palavra mais certa, quando você respira, ou seja, você não pode viver sem isso, uma coisa vai acontecer com você. Mudanças começarão a ocorrer na sua vida, transformações no seu caráter, na sua forma de pensar, de planejar, de ver a vida, da forma como você se conduzir nesta vida. As coisas começam a ser alteradas, porque você começa a buscar Deus de tal maneira, e faz disso a principal coisa da sua vida. O salmista diz, está até no Salmo, deixa eu ver se eu anotei o Salmo aqui, Salmo 84, verso 10, ele diz assim: pois um dia nos teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferia ser um porteiro. Olha só o que o salmista diz. Quem fala isso é Asaf. Eu preferia ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Então o salmista está fazendo uma declaração de amor para Deus aqui, onde ele está dizendo assim: meu Deus, nada, absolutamente nada é mais importante para mim do que estar nos teus átrios. Eu prefiro a função, o cargo mais humilde dentro da tua casa, ser um simples porteiro, do que habitar nas tendas da perversidade, ou seja, do que fazer qualquer outra coisa. Domingo passado nós falamos sobre a avidez, sobre o desejo ardente dos nossos corações em buscar a face do Senhor, e aqui o salmista está dizendo: isso é a coisa mais importante da minha vida, estar sempre na presença do meu Deus. Nada, absolutamente nada nesta vida pode superar isso. E aqui vemos uma coisa muito interessante. Quando você começa a buscar Deus desta maneira, e quando Ele passa a ser a fonte da sua vida,
e quando ele passa a ser absoluto na sua vida, você passa a ser, de certa forma, incompreendido pelas próprias pessoas que convivem com você. Seus amigos passam a não te entender mais. A sua família passa a te ver como uma pessoa estranha, que só pensa nisso, você só fala sobre isso. Quando você começa a buscar Deus e entende que isso é a coisa mais importante da sua existência, quando o seu coração arde, quando você está na presença dEle, as pessoas passam a te ver de outra maneira. E você transforma-se, vamos dizer assim, quase que um ser extraterrestre. Na realidade, você é. Na realidade, você é. Nós não somos deste mundo mesmo. E quanto mais nos aplicamos nisso, mais incompreensão vamos encontrar pela nossa frente. O nosso círculo social não vai mais nos admitir, porque nós não mais compactuamos com aqueles assuntos. Nós não conseguimos mais enxergar as mesmas coisas que eles veem. Os interesses passam a ser outros. O seu papo é outro. A sua conversa é outra. Os seus objetivos são outros. E quando eles falam de tantas coisas desta vida, você fala do reino. Você só pensa no reino. Você só pensa no céu. E você só pensa nas coisas do céu. É isso que ocupa a sua mente durante 24 horas. E a pessoa natural não consegue alcançar isso. E aí você passa a ser persona não grata. Você não é mais admitido. Querem ver um bom exemplo disso? Abram suas Bíblias. O Evangelho de João, capítulo 7, versos 3 a 5. Evangelho de João, capítulo 7, versos de 3 a 5. Olhem que texto tremendo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Versículo 5: porque nem seus irmãos acreditavam nele. Gente, os irmãos de Jesus, as irmãs dele, estavam descartando dele. Vocês querem saber por quê? Eram todos jovens. Jesus tinha menos de 30 anos, quase 30. Seus irmãos eram bem mais novos do que ele, porque Jesus era o mais velho. Estavam naquela fase de se enturmar, onde a sociedade da época abraçava outras questões, tinham outra visão, eram todos jovens. Mas Jesus era um ser estranho, ele era diferente. E aí vocês imaginem, quando os irmãos de Jesus são conhecidos pela referência que era feita à pessoa de Jesus. Sabe lá o fulano? Aquele irmão daquele camarada estranho, Jesus, né? Isso os envergonhava. Jesus incomodava os próprios irmãos com o seu jeito de ser. Por quê? Porque as coisas desta vida não lhe interessavam. Ele estava focado naquilo que o Pai estava lhe dizendo, lhe mostrando. Ele estava focado no reino. E por causa disso, ele passou a ser uma pessoa desagradável para os seus próprios irmãos. Olha o que eles dizem para ele: sai fora daqui, parte daqui. Camarada, o centro religioso é lá na Judéia, é onde está Jerusalém. É para lá que tu tem que ir. Lá que está o templo de Salomão, o templo de Herodes. Lá onde é que é o centro nervoso, é onde todas as religiões se congregam.
É lá onde estão os principais sacerdotes, os maiores oradores se encontram ali. E outra, você tem discípulos, você tem que se mostrar para eles. Então eles começaram a colocar sobre Jesus toda uma situação, pressionando ele para sair daquela região. Sai daqui, você está nos atrapalhando. Nós não conseguimos ficar perto dos nossos amigos, porque a referência para eles é você que é irmão daquele camarada estranho. E eles queriam Jesus o mais longe possível deles. A Judéia ficava distante mais ou menos uns 140 quilômetros do local onde Jesus estava. 140, 150 quilômetros. A viagem era feita andando, ou quando muito no lombo de um animal qualquer. Levava-se dias fazendo essa viagem. Vai para lá, Jesus. Lá que é o teu lugar. Nem os próprios irmãos acreditavam nele. Amados, aqui nós temos uma lição tremenda. Jesus estava no mesmo ambiente que os seus discípulos. Os discípulos estavam lá num canto, conversando talvez sobre amenidades, falando sobre o dia a dia, sobre as suas pescarias, ou contando qualquer outra história. Mas Jesus estava distante deles, à parte. Nenhum dos discípulos estava com ele. Não houve nenhum deles que falou: Jesus, deixa eu ficar contigo orando também. Eu fico aqui, olha, nesse cantinho, não vou te incomodar, não. Não, ele estava sozinho, isolado dos seus próprios discípulos. E aí nós vamos para o terceiro aspecto desse contexto, porque sabemos que Jesus orou, preferiu estar só, sair do convívio daqueles que estavam ao seu redor, ir para um canto especial, um canto sozinho com o Pai, porque ele queria ter instruções do Pai. Ele estava caminhando para Jerusalém, ele estava focado na cruz, ele sabia que ia morrer ali, então ele precisava saber de Deus o que fazer, como proceder. Então ele foi direto para a fonte, ele foi buscar aquele que poderia dar as respostas que ele precisava. E por isso ele se destacou, teve que se destacar dos demais. E aí nós vamos para a terceira parte, pelo terceiro aspecto deste contexto. É que Jesus era uma pessoa sensível à voz do Espírito, e ele nos deixa esse legado para que nós possamos ouvir, escutar o que o Espírito Santo nos fala. Amados, quantas vezes você estava de joelho dobrado? Agora eu estou fazendo vocês lembrarem das experiências passadas, fazendo vocês lembrarem dos seus momentos difíceis, quando vocês colocavam os seus joelhos no chão, começavam a orar, e o clamor era tão forte que subiu ao céu, e de repente, do nada, você recebe uma impressão no seu coração, você recebe algo diferente, você vê que alguém está falando contigo, alguém está mostrando para você o que você tem que fazer. É no momento da nossa oração, da nossa comunhão com Deus, é que nós recebemos esse tipo de situação. É quando Deus nos mostra, é quando Deus nos fala, e precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Quando você estiver falando com Deus, e você sentir no seu coração uma forte impressão, ou mesmo aquela voz no interior, uma coisa gostosa, algo simples demais, e de tão simples que é, se você não prestar atenção, passa desapercebido. É a voz do Espírito falando contigo, é Deus, o Pai, conversando com você naquele momento, te dando uma direção, mostrando para você como fazer. E aqui Jesus recebeu essa orientação, e agora, sabedores disso, nós temos alguns exemplos na Bíblia, na própria Bíblia, quando isso aconteceu. Se nós formos lá para 1 Reis, capítulo 19, verso 9, nós vamos ver assim: e ele chegou ali,
em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes aqui? O que fazes tu aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui nesta caverna? Todas as vezes que você estiver em comunhão com Deus, em oração, clamando, falando com Ele, se derramando perante Ele, fazendo como Paulo fala, fazendo súplicas, você se derramando diante de Deus, que tudo isso tem que ser conhecido diante da face dEle, Ele vai chegar para você, e Ele vai falar com você, como Ele falou com Elias. Elias estava com uma percepção completamente equivocada da situação. Ele achava que ele era o único profeta de Israel, que Jezabel tinha matado todos os profetas existentes. Ele achava que ele era o único sofredor desta terra. Ele achava que ele era o mártir dos mártires. Ele achava um monte de coisa. E aí ele foi para aquela caverna, com medo, porque ele estava com medo de Jezabel. Aí Deus chega para ele e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Uma pergunta. Ele precisava que Elias verbalizasse o sentimento que estava dentro do coração dele. Ele precisava que Elias declarasse para ele o que ele estava sentindo. E Elias o fez. Ele diz: Senhor, eu sou o único profeta em Israel. Eu estou aqui, Senhor, porque eu estou fugindo, estou protegendo a minha própria vida. E aí Deus diz para ele assim: Elias, você está errado. Existem mais 7.000 além de você. 7.000 que eu estou conservando vivos. Você não é o único. Deus começa a consertar a visão de Elias. Começa a mostrar para ele que ele estava completamente fora do parâmetro de Deus, completamente longe daquilo que era verdade. Ele estava aceitando a mentira no seu coração. Mas quando foi que isso aconteceu? Quando ele estava sozinho, orando, falando com Deus, ali escondido naquela caverna. Mas temos um outro exemplo também, lá em Jó capítulo 38, verso 2. Jó se auto-justificou. Jó se declarou para Deus como a pessoa mais justa da terra. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sempre julguei a causa das pessoas com honestidade. Nunca tomei suborno de ninguém. Nunca fugi daquilo que a justiça determina. Sempre fui fiel, Senhor, a Ti. E Jó se declarava para Deus, se auto-justificando. E como nós fazemos isso? Meu Deus! Como nós fazemos isso? Ai, tadinho de mim. Ai, meu Deus, eu sou tão fiel, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Senhor, por que essas coisas? Por que estas coisas estão acontecendo comigo, ó Deus? Por que estas coisas estão acontecendo comigo? Então não vem criticar Jó não, porque nós somos igualzinhos, fazemos a mesma coisa que ele fez. Aí o Altíssimo chega e diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse camarada? Não, Google, fica calado. Quem é esse camarada? Quem é esse camarada que está falando tanta coisa que não tem nada a ver? Está despejando um monte de pensamentos completamente equivocados, e pensamentos que não pertencem a mim. Como você está longe, você escurece o conselho com palavras sem conhecimento. Nós temos Davi também, lá no Salmo 51, verso 4. Todo mundo sabe, conhece bem a história de Davi. Davi pecou, ele cometeu adultério, ele matou o marido da mulher com quem ele cometeu esse adultério. Um belo dia Natã chegou diante do trono de Davi e contou uma história para ele, dizendo
que alguém no reino estava sendo profundamente injustiçado. E aquilo acendeu a ira em Davi, de tal maneira que ele falou assim: esse cara merece a morte, esse cara precisa ser punido. E Natã olha para Davi e diz: você é este camarada, você é este camarada. E aí Davi, no versículo 4 do Salmo 51, diz assim: contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Irmãos, Deus fala. No domingo passado eu disse que todas as vezes que nós abrirmos esta palavra, ela vai nos confrontar. A Bíblia nunca vai passar a mão na nossa cabeça, porque Deus sabe e conhece muito bem a nossa natureza. Ela sempre vai nos confrontar. Por quê? Por que a Bíblia sempre vai nos confrontar? Porque o maior interesse de Deus é nos levar para o céu. E Ele sabe muito bem que criaturas e que tipo de pessoas nós somos. Ele conhece a nossa natureza ruim. E portanto Ele precisa estar o tempo todo nos corrigindo. Ele precisa estar o tempo todo nos falando. E agora venha o esclarecimento na nossa mente do porquê daquela pergunta de Jesus. Por que Jesus se volta para os discípulos e diz: o que a multidão, o que o povo pensa sobre mim? Quando Jesus estava com o Pai orando, Deus falou com ele com toda certeza e disse: algo precisa ser corrigido, algo precisa ser mudado, e você tem a missão de ir lá e consertar isso. E quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, Ele vai em busca exatamente disso, de fazer com que esse sentimento se aflore no coração dos seus discípulos, e eles digam qual é a verdadeira situação, o que eles realmente estavam pensando sobre Jesus. E aí nós vemos a declaração: uns acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é algum dos profetas que surgiram no passado. O povo estava completamente errado no seu pensamento a respeito de Jesus, mesmo vendo Jesus todos os dias, mesmo vendo... Esse acontecimento ocorreu logo após um milagre de multiplicação dos pães e dos peixes. Foi logo depois, onde Jesus alimentou uma multidão de pessoas. Eles viam Jesus ressuscitar mortos, eles viam Jesus curar enfermos, eles viam coxos andando, eles viam cegos vendo, surdos ouvindo, pessoas endemoniadas sendo libertas pelo poder de Deus. E mesmo assim, tinham um pensamento completamente errado a respeito da pessoa de Jesus. Então algo precisava ser corrigido. Isso precisa ser mudado. E vocês querem saber de uma coisa? A mesma situação perdura até os nossos dias. Eu me lembro, na década de 70, todos aqui vão se lembrar, o grupo Vencedores por Cristo fez uma linda canção, onde dizia mais ou menos assim: muito embora só Jesus exista, muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Parem para pensar nisso. É o retrato do mundo de hoje. Se você vai em qualquer pessoa aí fora e pergunta sobre a pessoa de Jesus, se você vai conversar com alguém e fala o que você pensa sobre Jesus, o que Jesus é para você, você vai ouvir as maiores tolices. Você vai ouvir coisas tremendas, sem sentido. Você vai descobrir que Jesus, na cabeça da maioria da população, é um Papai Noel. Ele está ali para te conceder coisas, ele está ali para te dar coisas.
Jesus está ali para te dar um carro, Jesus está ali para te dar saúde, Jesus está ali para te dar uma bênção qualquer, uma casa própria. Como nós vemos, meus irmãos, as pessoas olham para Jesus como um Papai Noel, como alguém que está carregado de presentes para dar para você. E detalhe, na cabeça deles funciona assim: se eu fizer isso, Jesus vai me dar aquilo. Existe uma relação quase que comercial. Eu faço a minha parte, Jesus cumpre a dele. É isso que é ensinado aí fora. É dessa forma que Jesus é visto. E aí, meus irmãos, vem a instrução do Pai, vem a instrução do próprio Deus. É preciso urgentemente apresentarmos a Jesus, o Jesus da Bíblia, para esse mundo. O que está faltando é mostrarmos para esse mundo o Jesus da Bíblia. Não o Jesus que os pregadores pregam, mas o Jesus da Bíblia. Quem é o Jesus da Bíblia? Quais são os seus atributos? Qual é a sua missão nesta terra? O que Jesus veio fazer neste mundo? O que de fato Ele veio trazer para nós? Isso não é mais pregado, isso não é mais apresentado. Ontem, eu fui surpreendido, eu falei até para minha esposa. Pela primeira vez, depois de muito tempo, gente, eu liguei a televisão. E eis que eu vejo na minha frente o reverendo Hernandes Dias Lopes. Foi a maior surpresa que eu tive na minha vida. Eu falei, opa, agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Agora sim, eu vou ouvir a palavra de Deus. Pena que eram 15 minutos apenas. O programa que ele tem é aos sábados, que eu só descobri ontem. Pode deixar comigo. Depois eles veem na transmissão. É interessante isso. É muito interessante tudo isso. E a gente olha, eu vejo ali aquele programa, eu vejo o reverendo Hernandes trazendo uma mensagem bíblica, profundamente dentro da palavra, totalmente diferente do que é apresentado aos sábados. Eu estava num programa de uma outra denominação, meu Deus, fiquei apavorado. Mas aí Deus me abençoou, me fez ir para esse canal e ouvi uma mensagem genuína, pura, uma mensagem de Deus para o meu coração. E eu fiquei profundamente feliz de ter visto isso. Amados, é o que está faltando para esse mundo: direção. As pessoas estão confusas lá fora, elas não sabem quem é Jesus, não sabem o que Jesus é na sua realidade, na sua íntegra. Portanto, precisamos pregar o Jesus da Bíblia para estas pessoas. Vamos à frente, irmãos. Vemos também uma outra coisa que Jesus queria consertar. Antes disso, lá em João capítulo 8, verso 28, disse-lhes então Jesus: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. Precisamos levantar Jesus nesta terra. É a nossa missão. É o que precisamos fazer. É a nossa missão. Portanto, meus queridos, vamos em busca disso. Vamos evangelizar, vamos ganhar vidas, vamos declarar esta mensagem maravilhosa do Senhor Jesus, desse Jesus da Bíblia, a todas as pessoas. A segunda coisa que Jesus veio para consertar: precisamos urgentemente da revelação plena da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos.
em Filipenses capítulo 3, verso 10. Ele diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Vou repetir, ele fala de conhecer a Jesus, ele fala de participarmos, de conhecermos o poder da sua ressurreição, de participarmos dos seus sofrimentos e também sermos feitos conforme a sua morte. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, verso 10. Então, o conhecimento da pessoa de Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição, participar de seus sofrimentos, identificar-se com a sua morte, é o que nós vemos, é o que nós estudamos, irmãos, há pouco tempo atrás, no livro de Romanos. A nossa identificação na morte de Jesus na cruz do Calvário, a nossa identificação quando ele foi sepultado, estávamos lá também, a nossa identificação com ele na sua ressurreição, é isso que o texto sagrado diz. Então, infelizmente, a maioria de nós ainda está em um momento de conhecimento superficial. Ainda estamos naquele primeiro estágio, se é que eu posso colocar desta maneira. Nos contentamos em estarmos apenas na visualização. Nos contentamos em ficar na periferia da vida cristã. Pararam para pensar isso? Existe o centro, é onde as coisas acontecem, é onde o poder de Deus flui, é onde tudo que Deus tem para nós está lá, ali naquele centro da vontade dele. Mas nos contentamos em ficar na periferia, na borda, só na visualização, só na contemplação, só no oba-oba. Só que isso não sustenta a fé de ninguém. Só que isso não segura ninguém nessa jornada que nós estamos atravessando, onde as coisas vão ficar difíceis e muito mais difíceis, onde nós vamos experimentar situações mais complicadas, que vai requerer de nós o nosso todo aquele potencial que Deus tem para nós, vai ser necessário nesses momentos que virão. Mas muitos de nós ainda estão na periferia, não se preocupando. Para que me aprofundar? Aqui está muito bom, aqui está muito bom. Irmãos, Pedro, o apóstolo Pedro, enquanto ali aprendendo com Jesus, enquanto discípulo, quando Jesus fez essa pergunta, ele perguntou: o que a multidão pensa a meu respeito? E eles afirmaram: bom, o senhor é um profeta, o senhor é João Batista, o senhor é Elias, e por aí vai. Aí Jesus se volta para eles e diz assim: e vós? E vocês? O que vocês pensam que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, porta-voz de todos os discípulos, imediatamente lhe diz: tu és o Cristo de Deus, que é o título da mensagem. Tu és o Cristo de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 26, nós vamos ver Jesus falando assim: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você não, mas meu Pai que está nos céus. Agora analisem, pensem comigo um pouquinho em cima dessa questão. Pedro fez uma declaração importantíssima, mas ele não tinha ainda a vivência e a experiência do conhecimento pleno da pessoa de Jesus. Tanto que poucos instantes depois, este mesmo Pedro, que fez essa declaração tremenda, maravilhosa, que realmente veio do Pai para ele, chegou enquanto Jesus falava: eu preciso ir para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser martirizado, e eu vou morrer morte de cruz.
Pedro se volta para Jesus e diz para ele: que isso, Senhor? Não, de maneira nenhuma. O Senhor não pode sofrer essas coisas. O Senhor não pode passar por isso. Tem pena de ti mesmo. Tenha pena de ti mesmo. Na mesma hora, Jesus se volta para ele, para Pedro, porque é o que o texto sagrado diz. E diz: arreda-te de mim, Satanás, porque cogita as coisas deste mundo, as coisas dos homens, e não as coisas de Deus. O mesmo Pedro que tinha feito aquela declaração estupenda, maravilhosa, foi o mesmo Pedro que tentou demover da mente de Jesus a cruz, a morte de cruz, a sua missão. Vamos mais para frente um pouquinho. Olha só que outra coisa interessante. Nós vemos também, isso que eu falei para vocês está em Mateus 16, 22 e 23. Mas também vemos esse mesmo Pedro lá em Mateus capítulo 26, versículo 56, parte B do versículo, fugindo com todos os demais discípulos, quando Jesus tinha sido preso. Naquele momento que Jesus foi preso, eles não ficaram naquele momento com Jesus, eles fugiram, largaram Jesus sozinho. Todos os 12 sumiram, vazaram, e Pedro foi um deles. Vamos mais para frente um pouco. Nós vemos o mesmo Pedro em Mateus capítulo 26, dos versos 69 ao 75, negando Jesus 3 vezes. 3 vezes. Como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que isso pode ser? Ele tinha feito uma declaração poderosa, maravilhosa, que tinha vindo do coração do Pai, algo que Deus revelou para ele, mas no entanto, Pedro cometeu todas estas coisas. Isso é para mostrar para nós, meus irmãos, que também estamos passivos das mesmas coisas. Se nós não nos aprofundarmos nisso que o apóstolo Paulo nos alerta aqui, nisto que Jesus fala também nesse mesmo texto de Lucas que acabamos de ler, quando ele fala que nós precisamos conhecer a pessoa de Cristo, mas não ficando na periferia, não ficando na contemplação. Nós precisamos avançar mais, nós precisamos experimentar o poder da sua ressurreição, nós precisamos participar dos seus sofrimentos, nós precisamos nos identificar, não somente com a morte de Jesus na cruz, mas precisamos nos identificar também com o seu sepultamento, com a sua ressurreição. Nós precisamos nos identificar com Cristo. É isso que o texto diz. E olhem só, vamos avançar um pouco mais. Vamos dar uma olhadinha lá em Ezequiel, capítulo 47. Esse texto é muito importante. Não posso deixar de ler. Diz assim, Ezequiel 47, a partir do verso 1. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora, pelo caminho do portão em direção ao norte. Ele me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. Versículo 3. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, águas que estavam pelos tornozelos. Um texto bem conhecido. Versículo 4. Novamente, ele mediu mais 1000 e levou através das águas, águas que estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através de águas que davam pelos lombos. Versículo 5. Em seguida, ele mediu 1000, e este era o rio, pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas.
águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Jesus, no trecho de 22 a 26 de Lucas, capítulo 9, que nós lemos agora há pouco, ele fala, aquele que vê, deixa eu pegar o texto que é melhor. Ele diz assim no texto, verso 22, do capítulo 9 de Lucas, versículo 23, perdão. E dizia a todos eles, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz. Jesus fala de negação, fala de renúncia. A cruz, que muita gente olha para ela e não entende o significado da cruz. E eu vejo, irmãos, infelizmente, eu vejo tantas pessoas falarem tanta tolice, quando diz, meu marido é minha cruz, a minha sogra é minha cruz, esse meu filho é minha cruz. Meus irmãos, a palavra cruz na Bíblia é morte, é local de morte, foi o local onde Jesus morreu. E quando Jesus diz assim, você precisa tomar a sua cruz diariamente, é o que o texto diz aqui em Lucas, todo dia, botou o pé no chão, levantou da sua cama, você tem que tomar a sua cruz. E o que essa cruz diz? É onde eu morro para mim mesmo, ou morro para os meus desejos, para a minha vontade, onde eu morro para este mundo, ou seja, nada neste mundo me interessa mais. Irmãos, estamos aqui de passagem, precisamos morar numa casa, precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar, precisamos fazer as coisas que temos que fazer todos os dias, cumprir nossas obrigações de cidadão, precisamos de todas estas coisas, é fato, concordo, mas não dependemos disso. Isso não tem mais que fomentar em nós nenhum tipo de sentimento de êxtase. Esse mundo não pode mais causar isso em nós, estamos mortos para ele. É um mundo podre, é um mundo nojento, totalmente contrário à vontade de Deus. Nós não temos nada mais com ele. Então a Bíblia diz, e o que Jesus fala, toma a sua cruz, morra para você mesmo, para a sua própria vontade, morra para este mundo e morra para o pecado. 3 mortes, irmãos. Esta cruz significa morte, é você todos os dias, porque a Bíblia diz diariamente, levantou-se da sua cama. A sua oração tem que ser essa, meu irmão, a minha oração tem que ser essa. E aqui Jesus fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre renúncia, ele fala sobre morte. Não temos como experimentar a profundidade com Deus, essa profundidade que eu acabei de ler agora, se não renunciarmos, se não morrermos todos os dias. É um exercício de fé, irmãos, é um exercício de fé. Exercício você faz todos os dias, todos os dias. A cruz definitivamente não é uma doença, não é um problema, não é o marido, não é a esposa, não são os filhos. A cruz é um local de morte. Mas, encerrando, nós vemos Jesus falando uma coisa poderosa aqui. No versículo 24, do capítulo 9 de Lucas, quando ele diz, porque aquele que quiser, preste atenção nisso, eu vou encerrar, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. No grego, irmãos,
A palavra vida, ela tem 3 significados. Nós temos a palavra bios, que fala da vida como um geral, da vida como um todo, da vida mineral, da vida animal. Ela se refere à vida de uma forma geral. Nós temos a palavra psique, que fala da vida da alma, seu intelecto, a sua essência. E nós temos a palavra zoe, ou zoé, que é a vida do Espírito. Agora vamos voltar para o texto? Todo mundo olha no texto agora aqui. Olha o que o texto diz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vou mudar, tá? Vou botar com talmo grego. Aquele que quiser salvar o seu psique. Aquele que quiser salvar a sua vida, a vida da sua alma. Aquele que quiser preservar esta vida. Olha o que o texto diz. Perdê-la-á. Mas aí, raciocine comigo, não fica estranho eu dizer assim, aquele que quiser salvar a sua psique, vai perder a psique? Estranho. Então o que o texto quer dizer? O texto quer dizer o seguinte, aquele que quer salvar o seu psique, vai perder o seu zoe, ou o zoé, a sua vida de espírito. É o que a Bíblia está dizendo aqui. É o que Jesus está falando aqui. Se você não renunciar, se você não exercitar aquilo que Jesus está mostrando agora para todos nós, lembrem-se, quando Jesus fez aquelas perguntas para os seus discípulos, ele tinha um só objetivo: consertar algo. Algo estava errado, algo estava estranho, algo precisava ser mudado, algo precisava ser transformado. E Jesus fez essa pergunta não somente em relação ao povo, à população, àqueles que estavam buscando a Ele, mas fez também para os seus próprios discípulos. E vocês, o que vocês pensam? Jesus precisava retirar deles, precisava ouvir da boca deles o que eles pensavam sobre Ele. E Jesus viu que eles só tinham a visão periférica, a visão superficial, a visão de um Jesus curador, a visão de um Jesus que alimenta, a visão de um Jesus milagreiro. A mesma visão que está aqui fora hoje, meus queridos. A mesma visão que está no mundo hoje. Não havia profundidade neles. E Jesus precisava corrigir isso. Jesus precisava trabalhar isso neles. Como Ele está precisando fazer isso hoje em nossas vidas. E ele encerra dizendo: pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro, e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 24 a 26. Queridos, esse assunto é demasiadamente sério. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia que estamos em frente à mesa do Senhor, onde nós vamos comer do pão, e comer do vinho, e beber do vinho, que simbolizam a sua morte e todo o sacrifício dele feito na cruz do Calvário. Não é um mero ritual. Isso aqui não é algo que a gente é obrigado a fazer todos os meses. Isso não faz parte de uma liturgia, vamos dizer assim, algo que você tem que fazer, você é obrigado a fazer, porque todas as igrejas fazem. Meus irmãos, isso é para nos lembrar de algo, que nós precisamos consertar nossas vidas, diariamente, precisamos colocá-la no prumo, e o Senhor Jesus está nos mostrando aqui agora. Você tem a opção de fazer o que Ele manda, eu tenho a opção de fazer o que Ele manda, renunciar e pegar a minha cruz, todos os dias. Ou, você tem a outra opção, ficar com a água no tornozelo. Tem um montão de gente assim fora, com as águas pelos tornozelos. Amém, queridos? Que isso sirva como alerta para nós. Precisamos mudar, meu Deus. Precisamos mudar. Deus, eu clamo a Deus por misericórdia para nossas vidas.
Nós estamos há poucos meses de grandes eventos. Poucos meses. Vou repetir, poucos meses. Não tenho receio nenhum de estar falando o que eu estou falando agora. É tão fácil, é só você pesquisar e você ver que nós estamos há poucos meses dos eventos que vão mudar a história desse planeta. De algo estrondoso que vai acontecer. Tem pessoas que estão pagando para ver. Amém. Amém. Cada um com o seu critério. Eu prefiro tomar o meu cuidado. Então, queridos, pensem nisso. Vamos meditar no que o Senhor está fazendo hoje. Ele está tentando corrigir algo em nós e precisamos estar atentos à sua voz. Vamos ficar de pé, meus irmãos.